Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar o nosso novo vídeo falando sobre uma dúvida muito presente que se estabelece em duas nomenclaturas, gestor e líder. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Mas qual é a diferença? E qual é a sua aptidão? Você está mais para um gestor ou está mais para um líder? Então, esse vídeo de hoje a gente vai esclarecer a diferença entre essas duas situações de gestão e de liderança, para que você possa aproveitar o seu potencial e desenvolver o seu potencial na direção correta, ok? Roda a vinheta. Pois bem, pessoal, vamos começar. Gestor ou líder? Qual é a sua intenção profissional? Qual é o seu desejo profissional, né? E é muito comum nas empresas, no meio dos profissionais, até mesmo nas áreas de recursos humanos, essa divisão, essa diferença e essa, às vezes, confusão de poder entender bem o que é um gestor e o que é um líder, tá certo? Então hoje o nosso vídeo vai se dedicar a esclarecer, dentro do nosso ponto de vista, quais são as diferenças ou o que caracteriza um gestor de um líder. Mas antes, eu queria pedir a vocês aquela ajuda de sempre para nós crescermos com o nosso canal. O nosso canal tem 1 mês e meio, mais ou menos, e graças a Deus ele tem tido uma repercussão boa, com bons comentários, com muitos likes. Então, assim, estamos indo no caminho certo. Porém, precisamos da sua ajuda. Primeiro, em se inscrever no canal, porque isso fortalece o canal. Segundo, se você tem um amigo gestor, se você tem um amigo que estuda administração, leva esse canal para ele, informe esse canal para ele, manda o link do vídeo para que essa pessoa possa tomar conhecimento da existência do canal e nós crescermos com a nossa base de inscritos, de gestores, para nós cada vez mais trocarmos essa ideia. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, entendeu? Na sua empresa, na sua faculdade, no seu mestrado, enfim, para que mais pessoas possam estar aqui participando desse momento de discussão, de debate, que é muito importante para todos nós. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar o seu like. Isso o YouTube interpreta como sendo um vídeo que está tendo um bom conteúdo e ele vai indicar esse vídeo para outras pessoas para conhecerem o canal. E ative o sininho das notificações, por quê? Porque você vai ser sempre avisado do lançamento de novos vídeos. Embora, como eu já falei em vídeos anteriores, toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, nós publicamos um vídeo novo aqui no nosso canal. Ok? Então isso é muito importante para nós. E outra coisa que eu queria também sugerir, conheça a nossa série Lidere, que está nesse card aqui, né? Não sei se é aqui ou aqui, talvez, mas que vai aparecer aqui um card da série Lidere. É importante você conhecer as séries que nós temos disponíveis para que você possa utilizar o máximo possível dos temas que a gente publica aqui, tá certo? Mas a sua inscrição é fundamental, seus comentários são fundamentais. E se você tem algum tema que possa nos sugerir, por favor, nos envie, né? Nós já recebemos aqui temas como liderança sistêmica, que nós vamos falar. Nós já recebemos sobre a situação de burnout nas empresas, que nós também vamos falar. Ou seja, a sua participação ela é muito importante para nós, ok? Bom, então vamos falar, pessoal, dessa dúvida, sobre essa dúvida que existe sobre gestor e líder. Às vezes você escuta alguém comentar, não, eu estou precisando de um gestor na minha empresa. Outra hora, não, porque eu estou precisando de um líder na minha empresa. E essas nomenclaturas, elas às vezes confundem as pessoas. E as pessoas não conseguem esclarecer muito bem qual é a diferença entre os dois. Então hoje nós vamos colocar para vocês a nossa visão de gestão e liderança, né? Para que fique bem claro e vocês possam fazer aí
as escolhas e escolher os melhores caminhos para que vocês possam atingir os melhores resultados na sua carreira profissional. Bom, então, para nós podermos falar de gestão, a gente tem que retornar um pouquinho e falar sobre a escala, né, de atuação profissional. Então, todos nós sabemos que quando você começa a atuar profissionalmente, provavelmente você vai atuar de uma maneira individualizada, tá certo? Então, eu vou utilizar no vídeo de hoje o exemplo de uma área de vendas, tá certo? De uma concessionária de veículos, porque vai dar para a gente passar em todos os momentos as mudanças que isso que faz com que a gente perceba todas as nuances de cada situação, ok? Então, vamos imaginar uma pessoa que estuda administração com uma aptidão de vendas e ela vai atuar dentro de uma concessionária de veículos como vendedor, né? Porque é a área comercial que fascina, ela tem mais aptidões, mais habilidades para a área comercial. Pois bem, então nesse momento que ele vai atuar, embora ele esteja dentro de uma equipe, mas a atividade dele, a ação dele, a forma dele atuar será uma forma individualizada. Ou seja, ele será um vendedor com uma missão específica que é vender veículos para os clientes, quer seja da sua carteira, quer seja que apareçam na loja, mas o formato de atuação dele é de vendedor de forma individualizada. Nesse momento, quais são as características ou quais são as habilidades, as aptidões que ele deve possuir? Todas elas ligadas às técnicas de venda, ou seja, de conhecimento do produto, de habilidade de lidar com o seu cliente, de saber explorar essa relação comercial em toda a sua amplitude, que nós não vamos detalhar hoje aqui, porque não é o nosso foco do vídeo, mas o importante é a gente perceber que essa pessoa ela tem toda a sua atuação baseada na sua individualidade, ou seja, ele recebe o cliente, ele recebe as informações da empresa sobre o produto e a partir do momento que estabeleça esse contato, cabe a ele gerar uma venda ou fazer todo o possível para gerar uma venda. É lógico que ele vai precisar às vezes de colegas vendedores ou do seu gerente, mas a tônica de atuação continua sendo de uma forma individualizada, ou seja, depende 80% da sua capacidade de vender esse produto, o resultado que ele vai atingir. Pois bem, essa pessoa é um excelente vendedor, atinge todas as metas, é considerado um bom profissional, seja por todos os aspectos, enfim. E aí, a partir de um determinado momento, esse vendedor, que ele é tido como um grande vendedor, alguém começa a pensar nele para ocupar uma área de gerência comercial ou gerência de vendas, tá certo? Ou seja, naturalmente, os resultados que ele atinge levam as pessoas que estão acima dele a identificar como sendo um candidato potencial para para um cargo de gestor comercial ou gerente de vendas daquela concessionária, tá certo? Ou seja, esse processo de olhar para esse profissional, ele é um olhar natural, ele é um processo natural, ok? Bom, aí nós já temos um grande senão, né? Nós, historicamente, nas empresas, vemos histórias de insucesso de grandes técnicos, ou seja, grandes profissionais que tinham uma capacidade muito grande de atuar de forma individualizada, justamente por esse sucesso foram levados a cargos gerenciais e foram grandes fracassos. Por quê? Porque essa mudança da sua atividade como vendedor para uma atividade de gerente comercial ou gerente de vendas, ela muda radicalmente a natureza da sua função. Primeira coisa, você como gerente, você não vai mais vender com o cliente. Você vai estar dando suporte aos seus vendedores para que eles possam produzir mais. Então, a principal modificação é que você não tem mais a possibilidade de vender. Tanto é que você vê muitas vezes nas empresas um gerente,
ele querer atuar como venda, ele querer sentar na mesa, porque faz parte da natureza dele vender. Porém, já não é mais a função principal dele. Então, essa mudança da natureza, ou seja, ele passa a ter um outro tipo de olhar, uma outra forma de atuar, nem sempre é bem absorvida por esse profissional, que era um excelente vendedor. Mas, por uma questão natural de crescimento, por quê? E aí eu abro um parênteses, as empresas têm uma forma de promoção, uma forma de carreira, que às vezes obriga aquela pessoa a ser um gerente para poder ganhar mais, por exemplo, a ter um sucesso mas às vezes ele não está preparado para ocupar aquela nova função. Então, essa passagem de vendedor para gestor comercial, gestor de vendas, ela é uma passagem muito importante em que muda. E o que muda, né? Quando ele passa a ser um gestor. E aí sim, nós temos a função de um novo profissional que vai fazer a gestão de uma determinada área da empresa. Então, nessa mudança, em primeiro lugar, ele vai ter que mudar o seu foco. O olhar dele, ele vai ser um olhar muito mais abrangente, macro na empresa, tá certo? E esse olhar não é simples você ter, você precisa desenvolver isso. Então, é preciso que esse vendedor, que antes ele olhava por um prisma, ele passe agora a ter esse olhar mais amplo que possa levar o conhecimento, a integração com outras áreas, tá certo? Então, a primeira mudança de postura vai ser ele abrir, né, o seu foco, abrir a sua janela de atuação e olhar a empresa como um todo. Segundo, ele vai ter que agora saber utilizar os seus recursos, saber dividir as funções, saber alocar novas pessoas. Então, todos os recursos que estão disponíveis para ele, sejam materiais, humanos, financeiros, ele vai ter que agora passar a fazer a gestão desses recursos. Então, isso também faz parte da sua nova função, da sua nova estratégia, né? Uma outra coisa, ele passa a se integrar de uma maneira muito mais planejada, estratégica com as outras áreas. Então, para ele poder fornecer dados para a sua equipe de vendas, ele tem que interagir com a área que está recebendo os novos veículos, a programação desses veículos, as campanhas de marketing que estão sendo feitas, a forma de precificar esses veículos, se vai ter tabela de aumento, se não vai, ou seja, todo um conjunto de informações que ele recebe de outras áreas da empresa, ele agora passa a ter a necessidade de conhecer para poder abastecer a sua equipe com essas informações. Relacionamento interpessoal seria a quarta forma de você atuar. Por quê? Porque agora você é um gestor de equipe. Ou seja, você agora tem que ter uma atuação para facilitar, para fomentar que toda a sua equipe de vendas trabalhe da melhor forma possível e atingindo os melhores resultados possível. Então, a parte de relacionamento interpessoal, ela se destaca quando você ocupa um cargo de gestão. Outra coisa, você agora tem que não só ter uma meta que você tinha como vendedor, mas agora você tem N metas, as metas de cada um dos seus vendedores, que você tem que dar todo o amparo necessário para que eles façam o alcance dessas metas, mas também você tem a meta da sua área que deve ser alcançada, quer seja em volume, quer seja em lucratividade, enfim. Nós temos aí uma série de mudanças de resultado, dos perfis dos resultados. E temos uma outra coisa, o relacionamento externo, né? Quer seja na área de suporte de vendas, quer seja na área de representação externa, em algum tipo de ação ou atividade que cabe a você executar. Então, fica muito claro que quando você deixa de ser um profissional e passa a ser um gestor, você está partindo de alguns princípios. Primeiro princípio, você está agora gerindo uma equipe. Você não está mais trabalhando sozinho. Segundo, você está gerindo recursos, né? Terceiro, você está tendo uma relação interpessoal com os seus comandados, com os seus colaboradores de uma maneira muito mais presente. Terceiro, né? Eu não sei se é o terceiro ou quarto, desculpa, mas você agora precisa
produzir resultados, se integrar com outras áreas e o seu relacionamento externo. Então, a sua capacidade de atuar muda radicalmente, a sua amplitude muda, o seu universo muda. E é isso que faz um bom gestor, esse conhecimento de todas essas necessidades de relacionamento. Por isso que nós falamos que nem sempre um bom técnico se torna um bom gestor. E ao contrário também é verdadeiro. Às vezes nós temos um técnico que não é assim, o melhor dos técnicos, mas ele como gestão tem um resultado muito mais positivo do que aquele que foi um excelente técnico, tá certo? Então, assim, a capacidade de gestão é uma capacidade que você desenvolve, que você tem, lógico, algumas aptidões naturais, algumas habilidades, mas você desenvolve. E nem sempre as empresas dão a oportunidade de desenvolvimento dessa capacidade de gestão necessária para uma boa atuação. Às vezes a pessoa é promovida sem qualquer tipo de preparo, de visão desse novo cargo, dessa nova função. Então, o gestor está muito claro, né? Então, toda pessoa que ocupa uma posição em que ele tem equipe, resultados de uma área, ou seja, desse conjunto, nós podemos classificá-lo como um gestor, ok? Bom, aí vem o líder, né? Vamos falar do líder. O líder, quer dizer, a liderança, ela tem um foco, ela tem uma essência na relação interpessoal. As técnicas de liderança, elas estão voltadas para que o gestor ele se torne um gestor com uma aptidão de fomentar, de congregar a sua equipe para atingir aqueles resultados. Ou seja, então, na realidade, nós temos o gestor como sendo aquela pessoa que conhece todas as técnicas da sua área, né? Do seu conjunto. O líder, ele agrega novas técnicas, novos valores, novas formas de atuar para que ele se integre melhor com a sua equipe, faça da sua equipe um time, ou seja, ele consegue fomentar, ele consegue aprimorar os resultados da sua equipe, tá certo? Então, a gente pode ter uma diferença e, claro, quando a gente fala em liderança, a gente recomenda a vocês o vídeo Como Nasce um Líder, que vai falar justamente dos aspectos de liderança, os cuidados de liderança que um profissional deve ter, tá certo? Que o card vai aparecer aqui no canto do vídeo. Então, nessa série vocês vão entender qual é a característica do líder, ou seja, aonde que ele atua. E vocês vão verificar que ele é um fomentador de equipes, ou seja, ele congrega as pessoas a atingir um objetivo mais rápido, com melhor resultado, ou com mais eficiência, ou com mais eficácia. Então a liderança, ela não substitui os conhecimentos técnicos. Ou seja, você não pode pedir um líder que ele conheça, às vezes, todas as técnicas comerciais, porque, na realidade, o líder ele tem o conhecimento de manuseio, de congregação de equipes, né? De fazer essas equipes serem times ou verdadeiras equipes integradas para se conquistar um melhor resultado. Quando você não tem um time, uma equipe, você tem um grupo de funcionários, né? Você tem lá um grupo, um conjunto de pessoas que estão ali trabalhando. Quando você torna esse grupo times ou equipes, você está falando justamente de uma atuação de liderança dentro desses times para alcançar melhores resultados. Então, a liderança, né, claro, é um complemento. Então, o que a gente pode dizer, gente? Um gestor não necessariamente é um líder. E ele pode ser um bom gestor? Pode, né? Se ele tiver todas essas aptidões que nós mencionamos anteriormente, né, de relação interpessoal, de conhecimento do seu negócio, da sua área, de saber se integrar com as diversas áreas da empresa. Ou seja, ele pode ser um bom gestor sem necessariamente atuar em formato de liderança, né? Então, a gente pode ter uma frase dizendo o seguinte, que todo gestor, ou seja, o gestor não necessariamente ele é um líder,
tá certo? E ele pode ser um bom gestor. Historicamente falando, nós vamos verificar que o gestor, sem ter as técnicas de liderança, ele fica meio faltando um pedaço. Por quê? Porque ele vai atuar de uma maneira, assim, um tanto quanto passiva na parte de relacionamento interpessoal. E é onde a liderança atua de uma forma muito presente, muito forte, muito firme. Então, um gestor não necessariamente é um líder. E um líder, né, não necessariamente é um gestor. Por quê? Porque você pode ter um líder, por exemplo, existiu um acidente de um ônibus na estrada e nós temos ali em torno de 40 pessoas que estão convivendo com aquela situação de emergência, e pode ter uma pessoa que não entende nada, absolutamente de nada de transporte, nada de salvamento, mas ele pode assumir a liderança situacional, como a gente chama, daquele momento, no sentido de acalmar, de juntar as pessoas para determinadas atividades, enfim, né? Então a liderança, ela não parte do princípio que um líder tem que ser um gestor. O líder, ele é uma pessoa que tem uma capacidade, uma iniciativa de congregar equipes, de congregar pessoas para atingir um determinado objetivo, seja situacional ou mais permanente, né? Então, essa é a característica básica do líder. O gestor não. O gestor é uma pessoa técnica de uma determinada área que conhece aquele segmento e, a partir de um determinado momento, ele vai comandar uma equipe naquela função, naquela área que ele é profissional. Então, a gente chega à conclusão de que o ideal é nós sermos gestores líderes. Então, essa que é a nossa proposta para que todo mundo entenda e busque. Você pode ser um gestor sem liderança. Você pode ser um líder sem ser gestor. Porém, no momento que você junta gestão e liderança, você está somando recursos pessoais, habilidades, você está agregando novos valores e, com isso, você está potencializando a sua atuação como gestor, tá certo? Então, quando as empresas falam, nós queremos líderes, o que ela está dizendo para você? Que a empresa valoriza a forma como você se relaciona com a sua equipe. Quais são as técnicas que você usa para fomentar, para alcançar melhores resultados. Porém, nenhuma empresa, ela vai querer um líder sem ele ser um gestor. Por quê? Porque o gestor, ele pega a parte técnica daquele segmento. Então, você pode ser um gestor comercial, um gestor de vendas, mas no futuro você pode ser um diretor administrativo da concessionária, né? Por quê? Porque você alcançou um outro patamar, você alcançou um outro nível de gestão. Então, quando você tem aptidão de gestão, e isso é muito importante você guardar, quando você tem aptidão de gestão, o seu limite na empresa não existe. Quando você é um técnico, os limites existem. Por quê? Porque você vai conseguir se desenvolver nas atividades que, assim, elas têm um cunho de atuação individual. Quando você absorve, quando você se desenvolve, quando você se capacita nas técnicas de gestão, você está liberando a sua escala de crescimento dentro da empresa para o infinito, né? Então, por exemplo, você pode entrar, como muitas empresas têm histórias, como mensageiro. Você teve a possibilidade de passar para auxiliar administrativo, assistente administrativo ou qualquer outra função operacional. Mas no momento que você demonstra, no momento que você se capacita com as técnicas de gestão, o teu universo de crescimento passa a ser infinito, porque você vai começar a ser supervisor, você vai começar a ser gerente, e você vai ser superintendente, diretor, enfim, a tua escala ela cresce. E se você agrega a essa sua carreira técnicas de liderança, você está potencializando mais ainda esse seu crescimento. Por quê? Porque você, a partir do momento que você se torne o primeiro gestor de algum núcleo, você está treinando essa capacidade de liderança, fomentando essas equipes. Então, todas as suas equipes vão ser
brindadas, vão ser presenteadas com um gestor que ainda agrega as técnicas de liderança, ok? Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido a diferença de um gestor, de um líder, e vocês possam partir, a partir de hoje, para juntar essas duas situações, sendo gestores, líderes, ok? Bom, gostaram do vídeo? Deem o seu like, mas o mais importante de tudo é se inscrever e trazer para o nosso canal novos gestores, novos companheiros, para que a gente possa cada vez mais estar levando para vocês informações sobre gestão. Lembrando sempre que o nosso canal é o primeiro canal do YouTube dedicado única e exclusivamente à gestão. Ok, pessoal? Bom, tudo de bom e até o próximo vídeo. Um abraço.